que eu tinha que ser perfeita. Perfeita. Eu tinha que acertar em tudo, afinal já tinha muito problema ali. Então, eu lembro de falar frases para o meu pai, por exemplo, dizer, meu pai chegar de viagem, eu falar: pai, não brinquei essa semana, não saí de casa para ficar fazendo o almoço, eu cuidei da casa, e isso era um troféu para mim. Então eu cresci achando que era assim que conquistavam as pessoas, era assim que tinha que ser, era assim que tinha que provar o quanto eu era boa e ser amada dessa forma. Então casei e já contei maior parte da história ali. Obviamente que 4 anos a gente poderia dissecar aqui, né? Nossa, tinha muita coisa. Mas em resumo, até esse tempo eu achava que eu tinha intimidade e secreto com o Senhor, porque a minha prática era muito boa. Muito boa. Eu li a Bíblia para ensinar as crianças. Eu a vida inteira nunca fui para balada, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada, nunca namorei ninguém, nunca beijei ninguém. Eu tinha uma prática irrepreensível, porque era assim que agradava as pessoas, porque era assim que tinha que ser para ser amada e ser aceita e ser acolhida. Era assim com os meus pais, naturalmente é assim com Deus. E o que Paulo está dizendo para nós é: se você se apoia nisso, me desculpa, mas eu sou muito melhor que vocês. E aí eu me deparei com o processo de descobrir a bipolaridade, de quase perder meu casamento, de achar que o meu sentimento sempre era: Senhor, eu não tenho coragem de me matar, mas se o Senhor me levar, o meu marido vai ter uma esposa maravilhosa, que vai cuidar dos meus filhos, que vai amar a igreja, que vai fazer ele feliz. Tudo se resolve, Senhor, só me leva. Eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais nada para te oferecer. Eu lembro que constantemente eu dizia isso para o Senhor: eu não sei porque tu fica ainda, eu não tenho mais nada para te oferecer. Eu não sei porque o Senhor ainda nutre um amor por mim no coração do meu marido, sendo que eu não tenho nada para oferecer. Eu queria que meu marido fosse embora, eu queria que Deus fosse embora, eu não tinha mais nada para oferecer, porque todas as métricas que eu tinha sobre ser uma pessoa boa, tinha ido embora. Tinha ido embora ao ponto de eu chegar a ter medo de mim. Eu não sei se tem gente que enfrenta doenças emocionais aqui, e que é muito comum esse sentimento, que em algum momento você sente medo de você, porque você não sabe como você vai reagir, você perdeu o controle. Bipolaridade em especial, se perde o controle, você está doente. Então, esse copo nesse dia ele está assim, está tudo bem, mas se no outro dia ele está no mesmo lugar, não está tudo bem, e é motivo para eu querer morrer. Então, como era viver isso? Um constante medo de me relacionar com as pessoas, medo de ir na igreja, medo de falar. Eu comecei a não falar, porque falar eu quebrava tudo. Então não me sobrou nada, nem o domínio próprio. E foi nesse lugar que eu me senti mais amada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente se sente amada quando a gente não tem mais nada para oferecer, não é verdade? Quando a gente está se relacionando com alguém que você tem para oferecer, né? Quantas vezes eu estou bem, estou aconselhando pessoas lá na minha igreja, na minha casa, estou com amigas, ofereço uma janta, eu me sinto amada. Sim, eu me sinto. As pessoas quererem me ouvir, quererem um conselho, querendo vocês, eu me sinto amada por vocês, vocês estão me ouvindo aqui. Mas quando não sobra nada, você já teve uma amiga assim que você não tinha nada para oferecer, nem você estava de pijama, descabelada, chorando, você não tem mais nada,
Olha, não tem nem pão seco para te oferecer a visita, que você só tem força para abrir a porta e voltar para a cama, e ela senta do teu lado e te ouve. Você não se sente amada ali? Quando teu marido fica, ouve as suas piores dores, que não te sobrou nada, você não tem mais motivo para ele ficar, e ele fica, você não se sente amada? Então nesse lugar, durante esse processo, Senhor, a impressão que eu tenho, anos depois, isso foi 2008, 2009, 2010, fim de 2010 por aí, onde esse ciclo começou a se resolver. Em 2011, de fato as coisas mudaram. Por que eu estou falando anos? Não sei, do nada. Durante todo esse tempo, então durante todo esse tempo, quando chegou em 2011, que as coisas começaram a se resolver, num dia que eu já trabalhava na igreja, eu já cuidava de mulheres, e para mim era muito desafiador demais, assim, era uma briga constante, porque eu estava nesse bolo, eu não sabia nem se eu conhecia Jesus, vivendo as piores crises emocionais, de fé. Para mim nada tinha valido a pena. Então o que eu vivi quando eu era pequena? O que eu vivi então a vida inteira? Eu não conheço Deus, e eu tendo que sustentar, cuidando de mulheres. E então em 2011 teve um dia que teve uma reunião com os pastores, e Lipão a gente utiliza uma apostila com os discipulados lá, individuais na igreja. E um dia ele falou: olha gente, eu vou acrescentar uma lição que é sobre batismo, especificamente sobre batismo, mas obviamente eram umas 10 pessoas, vocês pastores, né? Não vou ministrar vocês, mas eu vou tirar as dúvidas de vocês, caso tenha, para a gente repassar essas lições para frente. Ele começou a falar e que precisa haver, ele falava, precisa haver um antes e um depois de Jesus, porque se não existe, que diferença Jesus fez na sua vida? Aliás, você era muito boa, você ficou boa também, depois de Jesus, não mudou nada, as coisas continuam iguais. E eu comecei a ouvir aquilo, e aí ele falava, as coisas velhas elas precisam passar, as coisas novas, né? O novo nascimento é uma nova vida, é uma nova pessoa. E eu comecei a ouvir aquilo, sabe quando aquilo fez uma ferida assim no meu coração? E aí ele falou e perguntou no final: alguém tem alguma dúvida? Era o meu último suspiro, era o fim do processo. Eu ainda não tinha ido para psicóloga, ainda não sabia nada. Eu levantei a mão e falei: eu quero falar, eu quero me batizar. Eu lembro que todo mundo fez assim. Gente, foi a reação mais engraçada, foi de um pastor que tinha lá, que ele virou para mim e falou: eu sabia. Eu falei: nossa querido. E aí o Felipe olhou para mim assim, o meu marido Lipão falou: sim, vamos fazer isso em casa, bem tranquilo, a gente, né, faz tudo certo. E eu disse: não, eu não vou fazer em casa, eu quero fazer como todo mundo na frente da igreja, né? Mal sabia o que eu estava fazendo. E na época nós éramos o ministério de jovens da igreja do meu sogro. Então pensa que era a nora do pastor principal, que era a esposa do pastor de jovens, se batizando. Era tipo, o que está acontecendo aqui? E então nós fomos para essa igreja, para o lugar lá onde tinha batismo. Coloquei a batinha igual as pessoas que iam se batizar, fui para aquele lugar e eu estava lá bem tipo, Jesus, um monte de gente, a igreja em volta e tal, que é uma festa, né, o dia do batismo. E eu só querendo sumir, pensando: por que eu não fiz isso em casa? E aí um pastor falou assim: Larissa, fez assim: quem vai batizar o povo é pra cá. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu lembro que o pastor, meu marido, chegou no ouvido dele, falou alguma coisa, ele só fez. Eu disse: ai Deus, que saco. E, enfim, fui batizada. E eu digo para vocês, porque eu não esperava isso. O
meu batismo foi a coisa mais sobrenatural que eu já vivi na minha vida. O batismo não é um ritual de, converteu, batiza. Eu descobri isso na minha pele. Dia após dia, a partir do outro dia, eu fui amando a igreja, eu fui amando as pessoas. O meu casamento foi sendo restaurado, a minha maternidade foi sendo restaurada. Eu conheci a psicóloga, o processo da cura começou a acontecer. Eu descobri o diagnóstico e tudo mudou. Por causa da decisão de entender, na verdade, de que não tinha a ver com o que eu podia fazer por mim, do quanto eu praticava coisas boas. Isso nunca foi suficiente. Isso nunca foi suficiente. E talvez a minha pergunta, e talvez a pergunta de muitos é: o que é mais fácil? Controlar as coisas, como eu controlava antes. Então eu controlo a minha imagem, eu controlo o que eu quero mostrar para as pessoas, e deixa que eu me quebro em casa, deixa que em casa eu me viro com os meus problemas, com as minhas dificuldades, mas estou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu prego, ou a gente abandona o que a gente é e a gente começa a depender do tempo do Senhor. E a gente começa a abrir mão da segurança aqui na terra. E a gente começa a confiar mais nele do que nos nossos braços. E a gente começa a ser vulnerável. E a gente começa a se arrepender. O que é mais fácil? Com certeza é mais fácil a gente segurar a bronca e cumprir a lei. Porque é mais fácil cumprir a lei do que se arrepender. Mas a resposta de Paulo, versículo 7 é: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. C.S. Lewis fala uma frase muito interessante, ele diz: tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. Sabe, você pode ter conhecimentos, você pode ser muito educada, você pode ter um status muito legal, você pode ter dinheiro, você pode um monte de coisas, isso não é pecado. Mas se essas coisas não estão submetidas a Deus, é eternamente inútil. Se você não está disposta a abrir mão quando Deus te pedir, é eternamente inútil. Sabe, por mais boa que você seja, você não vai alcançar a salvação. Porque sua segurança não está no dinheiro que você tem, não está no status que você tem, não está no que você possui, não está nas suas faculdades. Nada pode ser acrescentado na sua intimidade com Jesus. Nada substitui a sua intimidade com Jesus. E aí Paulo descreve um segundo grupo, que é inimigos da cruz de Cristo. A primeira vez que eu ouvi isso, o nome desse grupo, rapidamente eu lembrei de quando Jesus estava crucificado, né, e tinha um ladrão, e nos filmes a gente vê Paixão de Cristo e tal, a gente vê crucifica, né? A gente vê essa imagem assim dolorosa. E eu, de cara, antes de começar a estudar o texto, eu pensei, deve falar dessas pessoas que se opõem a Cristo, porque nos nossos dias também tem pessoas que talvez não digam crucifica, mas deturpam aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala, vão contra a Bíblia, querem mudar a Bíblia. Então esses são os inimigos da cruz de Cristo. Não são. E aí o que eu fui descobrindo é que esses inimigos da cruz de Cristo não são necessariamente os haters de Jesus. Eles também estão no meio do povo. Eles também vêm para a igreja, sabia? Eles também professam a mesma fé. Eles sabem o que a Bíblia fala.
Os inimigos da cruz de Cristo são aquelas pessoas que não estão dispostas a seguir as implicações radicais da cruz. Simples assim. Aquelas mulheres que não estão dispostas a seguir as implicações radicais que a cruz exige. Os dois grupos estão aqui. Os dois grupos estão aqui. Os inimigos da cruz de Cristo também cantam: para onde eu irei, se eu não tenho, com a mãozinha levantada aqui, para onde voltar? Mas se tiver um lugar melhor para ir, já sei para onde irei. Ah, não, vou ficar indo para a igreja, saco. Está tão frio. Justifica todos os seus pecados. Tudo tem uma justificativa, menos se arrepender, porque isso não entra. E sabe o que é mais incrível a descrição sobre os inimigos da cruz de Cristo? É que ele diz que o Deus desse grupo de pessoas é o seu estômago. Uau! Ele diz, versículo 19: quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Vocês já foram no mercado com fome? Já foram? Como é que a conta fica bem diferente, né? De um dia com fome, um dia sem fome. Porque quando você está com fome, todas as embalagens ficam maravilhosas. Que delícia. Não importa mais o valor nutricional, não importa mais se faz bem, não importa. Tudo fica muito gostoso. Um dia eu fui no mercado com muita fome. Eu estava passando pelo setor de chá. E gente, eu não tomo chá. Eu fui com 4 caixinhas de chá para casa. Porque naquele dia eu decidi que eu ia começar a tomar chá. Porque as embalagens são tão lindas. Aqueles pêssego, eu amo fruta. Gente, eu não tomo chá. E fui tomar só porque comprei. É horrível. Desculpa aí as tomadoras de chá do recinto. Eu não gosto, gente, não gosto. Mas tá lá as 4 caixinhas, tem que dar para alguém. Sabe, se você não saciar a sua fome em Deus, qualquer coisa que passar pela frente você vai comer. Se você não está com o seu bucho espiritual cheio, tudo é uma grande possibilidade. Pessoas carentes, muitas vezes, que não sacia sua carência em Deus, vai casar errado. Porque tudo é uma grande possibilidade. É tão bonito. Depois a gente dá um jeito. Pessoas que não saciam os seus pecados em Deus, no sentido de se arrepender e levar os seus pecados a Deus, consomem imoralidade dentro do seu casamento e perdem suas famílias. Perde sua família por causa da imoralidade. Porque tudo é mais bonito. Porque tudo é mais bonito. Isso é chuva? Ah, não. É que elas falaram que Joinville traz chuva e a Dai trouxe, mas ela trocou o horário, amiga. Está chovendo no meu. E vocês entendem, conseguem perceber que quando você não sacia a sua fome em Deus, você pode tropeçar. Se você não conhece a palavra de Deus, qualquer profecia é maravilhosa. Qualquer coisa é palavra de Deus. Uma vez, nós tínhamos acabado de casar, eu e o pastor Lipão. E a gente voltou da lua de mel. E aí 1 mês depois, mais ou menos, a gente estava na igreja, no culto de domingo à noite. Do meu sogro, era pastor, é pastor.
E nós estávamos lá e uma senhora que... Não é qualquer senhora, tá, gente? Não é uma doida que entrou na igreja. Ela era líder de um ministério forte na igreja, trabalhava perto do pastor. Então, você imagina que é uma pessoa de Deus, uma pessoa, né, que carrega em seu currículo caráter. E ela chamou o Lipão, meu marido, no final do culto e disse: Pastor Lipão, eu quero abrir o meu coração, porque Deus falou comigo. Pode falar. Deus disse que é para você terminar com a sua esposa e se casar comigo. Gente, era uma senhora de 60 anos, é sério, ele tinha 19. Só que, de verdade, eu não acho que ela eu tenho problemas, dificuldades, mas eu não consigo acreditar que ela, na sua sã consciência, pensou que, nossa, eu gosto dele gatinho, sei lá, acho que não. Ela de fato acreditava que aquilo era uma palavra de Deus. E o Lipão, que assim, né, já começa tudo errado. Como é que Deus manda separar a gente? Se ele mesmo, está entendendo que começa tudo errado? E a resposta dele foi muito boa. Ele disse: ótimo, quando Deus falar comigo, eu te chamo. Gente, não dá. Não dá. E obviamente que é bem cômica essa história e bem horrível, né? Mas quantas pessoas caem em falsas profecias, andam com pastores e líderes, que a gente acaba vendo umas atrocidades que você fala: esse povo não lê a Bíblia? Gente, a fome é tanta que qualquer palavra bonita em cima de um púlpito é palavra de Deus, e não é. Se você está com o seu estômago cheio, nenhuma palavra que não venha da parte de Deus vai te enganar. Os inimigos da cruz de Cristo adoram o seu estômago. O que tem de melhor, de grandes oportunidades. Não me importa se eu vou passar por cima das pessoas, não me importa o que eu vou perder. Se eu estou casada e alguém no meu trabalho é muito mais carinhoso que o meu marido, por que não? Por que não saciar essa fome? Muitas mulheres têm como seu Deus o seu estômago, e vivem num ciclo que não acaba, porque querem acertar, porque conhecem a Deus, mas adoram o seu estômago, se frustram com as suas decisões, porque é obviamente impossível Deus abençoar algo que Ele mesmo não ama, e fica nesse ciclo. Pessoas com tanque vazio, não encontram Jesus se não saciar nele. Eu lembrei de uma história nós atendíamos um casal, na verdade o marido procurou a gente, foi lá em casa e falou: eu não sei o que fazer, mas eu penhorei a minha casa por causa de jogos de aposta e a minha esposa não sabe. E ele era um líder na nossa igreja, um líder muito amado, muito, sabe, uma pessoa muito de Deus, né, e muito irrepreensível em tudo. E aquele dia nós vimos uma pessoa que adora o seu estômago na prática. E começou a vender algumas coisas em casa, e começou a tirar do banco, e começou a tirar da renda que eles guardavam juntos como casal. Ela não sabia de nada, e ele vendeu, penhorou o carro, e chegou a penhorar a sua casa. Olha que loucura. Olha que loucura. Pela graça de Deus, nós pudemos restaurar, né? O Deus fez uma obra muito linda ali. Mas por causa do seu estômago, ele poderia perder casa, carro, sua esposa, sua filha, por causa do seu estômago, porque os apetites são a regra da sua história.
uma boa métrica para você perceber se isso não tem acontecido na sua história é: analisa as suas orações. Acho que a gente pode começar por aí. Analisa a sua oração. Ela é construída e constituída do quê? São pedidos em cima de pedidos, em cima de pedidos, em cima de pedidos, em cima de pedidos. Amém. E não tem problema nenhum pedir, amém? Eu também tenho uma boa parte reservada para os meus desejos. Aliás, como filhas, nós temos acesso a esse Pai amado que ama nos presentear. Mas isso não deve ser o que guia a nossa história como uma barganha com Deus. E a resposta de Paulo para tudo isso, versículo 20, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Nós somos de lá, amém? De onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa ter a cidadania no céu? Significa que a sua lealdade é ao Deus do céu. Ter uma cidadania do céu, que não é da terra, é você ter uma identidade do céu. Quer dizer que a sua esperança não está aqui, mas na eternidade. Não está nas coisas que talvez Deus pode te dar, porque aqui vai ser bom, mas na própria eternidade. Que a sua confiança é na provisão de Deus e não na provisão do teu chefe. Mas o problema nosso, minhas irmãs, está entre a promessa e a provisão. Esse é o momento que a gente vai ver todo mundo. Inclusive agora estou vendo. Entre a promessa e a provisão é o momento que a gente descobre quem ama Jesus. Vocês conhecem essa história, né? Jesus chama os discípulos para atravessar de barco o mar. E Jesus dormindo, começa uma tempestade. E eu fico imaginando o que os discípulos pensaram. Tempestade rolando. Nós vamos morrer. E tudo acontecendo, e o barco vai virar. E eu imagino que eles olhavam para Jesus. Jesus dormindo, e eles meio constrangidos de dizer: ei, vai ficar dormindo ou vai ajudar? E eu imagino, minha mente super fértil, eles remando e segura aí, vai aqui. E olhavam para Jesus: meu Deus, não é possível. E o que me fiquei pensando, que uma das perguntas que eles provavelmente faziam é doido? Não foi ele quem chamou a gente para atravessar isso aqui? Não foi ele quem convidou para atravessar isso aqui? Por que ele está dormindo? Assim como talvez seja a sua pergunta. Não foi o próprio Deus que permitiu que eu passasse por esse processo? Por que ele está dormindo? Ele não vai vir, ele não vai fazer alguma coisa, vai ficar dormindo. Vai ficar sem me responder, vai ficar sem dizer qual é o próximo passo, vai ficar em silêncio agora. Quantas de nós já não perguntamos isso? Na sua mais sinceridade, oração. Eu mesma já marquei um encontro com Deus para... Qual que é aqui? Que eu não sei, não conhecia isso. Eu fico imaginando Jesus olhando: meu Deus, meu eu. Ai, vão entendendo aos poucos. Na tempestade, Jesus dorme. Jesus descansa. Porque Ele estava mostrando aos discípulos o que nós devemos fazer na tempestade. Descansa. Descansa. Se Ele te chamou para esse lugar, descansa. Porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Sabe, Jesus nos ensina que apesar das circunstâncias, Ele vai cumprir. Não precisa de atalhos, não precisa de desconfiança, não precisa se desesperar. Ele vai fazer parar no momento que Ele quiser. E vai ser diferente do que eu e você gostaria. Na minha vida,
Ah, meu Deus, eu não sei quando foi como eu gostaria. Eu perdi as contas. Aliás, eu perdi a esperança de ser as coisas do jeito que eu quero. Porque eu brinco e parece que Deus, ela pensa isso, eu vou fazer diferente. Não sei se vocês têm essa impressão. Você bola o plano bem certinho. Ó, Deus, é o seguinte, tô aqui com o plano perfeito, hein? É só tu fazer. Porque é uma boa ideia, não tem nada de errado. E Deus faz diferente. E Deus faz diferente. Sabe, existe uma promessa. Mas ouso dizer que a maioria delas não é para esse lugar. Não é para essa terra, não é para aqui. É para a eternidade. A nossa provisão está na eternidade. No mundo tereis, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Pronto, já está pago, calma, é só uma questão de tempo. Para de ter o teu estômago como teu Deus. Não é para esse lugar. Para, isso vai te afundar. Não é para esse lugar, é para a eternidade. Não deixe ser guiado pela tua fome. Aliás, mata a tua fome em Cristo. Filipenses 3,17 diz, ele começa a dizer: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo está dizendo, vocês querem um exemplo? Eu sou o exemplo. Corajoso, né? Ele diz, sigam o meu exemplo. Como que é o exemplo de Paulo? E eu quero ir para a reta final dizendo para você, se você se identificou como um cão, como não ser um cão? Paulo pegou sua reputação, amassou e jogou fora. Não que você tem que sair da sua faculdade, não que você tem que dar seu dinheiro, não é que você, pelo amor de Deus, mas é que isso não tem valor. Isso é para as coisas daqui. Não é isso, não é atrás disso que eu invisto a minha vida. Ele diz, o que era lucro, como conhecimento intelectual, tudo, como todos os seus títulos, ele diz, eu considero como esterco. E talvez você diga, Lari, mas sabe como é que é? Se eu dizer que sou crente no meu trabalho, isso vai acabar atrapalhando a minha carreira. Certo? E? Não importa. Deus vai te levar para os lugares altos que Ele quiser. Você não tem que buscar um atalho. Como não ser um inimigo da cruz de Cristo? E Paulo tem vários exemplos. Por exemplo, ele abriu mão de casar. Vocês lembram disso? Radicalidade da cruz. Ele abriu mão de casar. Ele disse, aos solteiros e viúvas é bom que permaneçam como eu. Como é que Paulo era? Solteiro. Até tem alguns estudos que, comentaristas que acreditam que Paulo casou já. Agora não fala nada sobre isso, né? Mas Paulo abriu mão de ter conforto aqui em vida. Ele disse, tanto faz, não importa. Atos 20, 24, ele diz, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus, é só isso. A minha vida, não importa, não tem valor. Paulo abriu mão de sucesso ministerial, profissional. Paulo era um fazendor de tendas. E se tiver empreendedoras aqui, vai saber disso. Você tem que se estabelecer num lugar. E você tem que crescer naquele lugar. E desenvolve naquele lugar. Até mudar de endereço é um problema. Mas Paulo tinha isso como um segundo plano. Para sustento dele, enquanto ele pregava o evangelho. Enquanto ele implantava a igreja. Não me importa se eu não vou crescer aqui nesse lugar. Se isso... Eu vou levando e vou fazendo conforme eu vou andando. Porque não é isso que é o mais importante.
Eu não me movo por causa disso. É isso que se move por causa daquilo que eu tenho como prioridade. Paulo abriu mão da sua segurança. Paulo dava muita carteirada, né? Aqui ele deu uma aqui. Vocês acham que não sei o que da carne, eu sou fariseu. Pá. Paulo dá as carteiradas dele para dizer, epa, não vem não. E Paulo dá uma carteirada também lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, quando ele fala sobre o que ele perdeu de segurança da sua vida. Ele diz: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Olha, gente, eu vou falar bem sinceramente. Se eu tivesse sofrido só as 3 primeiras coisas, eu já ia olhar e falar, não é para mim. Acho que é um belo de um sinal para dizer, filha, pare. Não é? Mas Paulo entendeu. E ele abriu mão da sua própria segurança. Paulo abriu mão da sua vida. Filipenses, lá no comecinho da carta, capítulo 1, versículo 21, diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. A minha pergunta para você, e eu encerro com isso, é: como que você quer encerrar a corrida? Como você quer encerrar a corrida? Quando Jesus escolhe seus discípulos para iniciar a caminhada com Ele, lá em Lucas 9, no versículo 23, Ele diz: se quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa é a radicalidade da cruz de Cristo. Não tem atalhos, não tem outras formas. Mateus 7 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uau! Eu não sei vocês, mas eu não quero chegar diante do Senhor com todo o checklist prontinho. Expulsei demônio, levantei a mão, profetizei em teu nome, e o Senhor falar para mim: epa, não te conheço. O que você fez não me importa. Eu quero seu coração. Era uma decisão de radicalidade de vida. Vocês conseguem perceber a gravidade disso? E o que nós queremos ser? E eu acredito que você quer ser também. Hebreus 10, 33 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Seu momento com Deus. Se o Senhor tem falado ao seu coração,
se existe algo a se arrepender, se você percebe que você precisa tomar uma decisão para esse tempo, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quantos anos você tem, o que você possui, isso não está em jogo agora. A palavra diz: sonda o teu coração. Eu quero que você sonde o teu coração nesse momento e comece a falar as tuas palavras para o Senhor. Talvez a oração mais sincera que você já fez, com vergonha. Sabe, começa a dar nomes às coisas que têm acontecido. Não é: Senhor, me perdoe se eu te fiz algo. Não, o que você fez. Quais são as suas faltas? Onde está o seu coração? Quanto distante está? O quanto você não está nem aí para a presença de Deus? Porque na primeira oportunidade você troca por outra coisa. Ele quer ouvir a tua voz. Ele está aqui, Ele passeia no nosso meio, Ele ouve a tua oração. Assim como Paulo, eu vou dar minha carteirada aqui. Eu era esposa de pastor, nora do pastor principal, e eu tomei uma decisão, mesmo sem saber o que as minhas discípulas pensariam, o que as pessoas pensariam, mas não tinha nada a ver com elas, ou com a igreja, ou com qualquer coisa, mas tinha a ver com o meu amor por Jesus. Ele queria ir mais fundo. Fecha os teus olhos e começa a dizer ao Senhor: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Jesus. Me perdoe, Jesus. Faz algo novo, Senhor. Faz algo novo. Quebra o vaso. Reconstrói, Jesus. Eu não quero mais continuar do mesmo jeito. Acende uma chama no meu coração. Me dá uma sede, uma fome pelo Senhor. Faz o que eu já não posso fazer mais. Me chama, me atrai para um lugar onde eu ainda não fui. Me mostra mais de Ti. Me faz Te conhecer mais. Começa uma nova história, uma nova estação na minha vida. Começa a levantar a sua voz. Diga a Ele. Se você percebe que o Senhor está falando ao seu coração, e você quer fazer um compromisso com o Senhor, de dar um passo em direção a Ele, eu peço que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Se você quer fazer um compromisso com o Senhor nessa noite, não estou falando sobre aceitar a Ele, talvez você já aceitou a Ele. É um segundo passo, um passo de profundidade. Vem aqui, você que está de mão levantada, vem aqui, eu quero orar por você. Vamos fazer uma baguncinha aqui, vem aqui na frente. Sabe, não tenha vergonha. Eu me vejo em vocês indo para aquela piscina com aquela bata, com vergonha, mas sabendo que não dava mais para continuar. Era meu último fôlego, era a última forma, era minha última expressão pública de pedido de socorro. Não tenha vergonha de pedir socorro ao Senhor. Ele está aqui nessa noite. Ele está ouvindo o teu desespero. Ele ouve a sua oração sincera. Pastora Ângela, tem líderes aqui, mulheres que possam, por favor, vocês aqui na frente, abraça uma mulher que está aqui na frente, você que lidera, você que estava na organização, dá e ajuda a Paola também. Não deixa ninguém sozinha. Abraça uma mulher aqui. Por favor, a gente precisa de ajuda. Se você sentir no coração, vem aqui na frente, abraça uma mulher aqui, adota uma mulher. Vamos ficar juntas como família. Tem mais gente aqui na frente. Sai do lugar aqui, por favor, nos ajude. Saia do seu lugar, vem ajudar aqui. Tem algumas pessoas aqui sozinhas ainda.
Não deixe ninguém sozinha. Não deixe ninguém sozinha. Tem mais algumas pessoas aqui na frente, se puder ajudar. O Senhor está fazendo algo diferente aqui. O Senhor está fazendo algo diferente aqui. O Senhor está fluindo aqui. O Senhor está aumentando a intensidade da sua presença. Abra sua boca, diga: Senhor, eu estou aqui. Você que está aí no seu lugar, fecha os teus olhos, levanta a sua mão, começa a adorar o Senhor. Enquanto nós o adoramos, Ele está transformando. Enquanto nós estamos o adorando, Ele está queimando no nosso coração. O Senhor está fazendo algo novo. O Senhor tem uma estação nova sobre essas mulheres que estão aqui. Espírito Santo de Deus, vem com um fôlego novo. Vem com algo novo da tua parte, Jesus. Vem com um fôlego novo, Jesus. Senhor, existem mulheres aqui que têm se sentido culpadas por algo na sua história, por algo no passado. Existem coisas obscuras, coisas que foram feitas no secreto, no silêncio, em que elas se sentem indignas, Senhor, de estar na tua presença. Então, em nome de Jesus, vem, Senhor, com o teu consolo. Vem, Senhor, com o teu consolo. Vem com algo novo, Jesus. Existem pessoas aqui que estão com sede e fome e têm saciado em coisas que não pertencem ao Senhor. O Senhor está agora nesse momento afirmando sobre: confia em mim, confia em mim. Eu estou com você. Você não precisa de atalhos. Você não precisa pegar lugares que eu não quero. Eu estarei com você. Eu estarei com você em meio à tempestade, em meio ao desespero. Eu estou lá mesmo que você não me veja. Me busque e você vai achar. Bata e você vai achar. Não existe dor em que o Senhor não pode resolver. Não existe dor maior do que Ele pode fazer. Existe algo novo. Deus está derramando nesse lugar. Deus está derramando algo novo. Sinta o Senhor fazer algo novo na sua história, que começa agora e que vai se estender para o resto da sua vida. A sua geração vai colher frutos disso. A sua geração vai colher frutos disso. Os seus filhos, os seus netos vão experimentar de uma decisão que você está tomando hoje. Nada fica no lugar. Nada fica no lugar. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Espírito Santo de Deus, mais de ti, mais de ti, mais do teu fogo, mais de ti, Jesus, mais de ti, Senhor. Aumenta a intensidade da tua presença nesse lugar. Aumenta a intensidade da tua presença nesse lugar. Aumenta a intensidade da tua presença nesse lugar. Espírito Santo, eu quero orar especificamente por mulheres que têm passado por depressão, doenças emocionais, explosão, ira. Se existem mulheres passando por terríveis lugares escuros de doenças emocionais, eu quero orar por você. Abra sua mão. Espírito Santo de Deus, eu peço que agora o Senhor possa intervir na história dessa mulher. Espírito Santo de Deus, venha trazendo o teu consolo, traz a tua cura. O Senhor pode fazer qualquer coisa e nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Pai amado. Nós confiamos no Teu amor, nós confiamos, nós dependemos de Ti. Nós não damos um passo sem que o Senhor faça. Vem fazer, vem fazer, vem fazer, Jesus. Vem fazer, Jesus. Vem fazer. Nós vamos adorar o Senhor. Você pode ficar onde você quiser.
Nós vamos adorar ao Senhor. E eu quero que você coloque o Senhor no lugar dele. E o lugar dele é como rei desse lugar. Ele é o rei desse lugar. Ele é o Deus. Ele é o único digno de ser adorado. Se você quiser ficar ajoelhada aqui, você pode ficar aí no seu lugar. Se você quiser ajoelhar, eu quero que você adore ao Senhor. Adore com expressão, com a sua voz. Começa a dizer isso. Começa a dizer isso.